Você já imaginou alguma vez que o mês que você mais faturou na sua vida poderia também ser o mês mais infeliz? Infelizmente isso aconteceu comigo, ou felizmente talvez, porque mudou também a perspectiva e a forma que eu enxergo a vida, mas o mês que eu mais faturei foi o mês mais infeliz da minha vida. E é importante que você saiba disso, que a sua felicidade ela não vai subir junto ao seu faturamento. Talvez ela possa ser até mesmo inverso. Quanto mais você fatura, dependendo de certo ponto, talvez mais infeliz você seja. E aqui a gente está levantando uma discussão, não estou batendo um martelo em nada, mas sim eu quero te mostrar o ponto de vista do porquê que isso me aconteceu. Quero também trazer alguns dados em relação a isso, mas que o nosso bem-estar ele não sobe em paralelo na mesma velocidade ou da mesma forma que o nosso faturamento. Talvez para algumas pessoas sim. E principalmente de algumas margens que nós estamos falando. O que a gente tem na literatura? Que parece que o nosso nível de bem-estar ele sobe muito quando você ganha muito pouco e vai para um patamar onde você consegue ter boas experiências. Então, para a gente ser mais didático, seria exemplo, uma pessoa que sai de um faturamento ali de R$ 1.000 por mês, onde talvez ela passe dificuldade, porque no país que a gente vive R$ 1.000 por mês tem grande chance de você passar dificuldade e você ir para um faturamento de R$ 20.000, onde você consegue ter diversas experiências que você não teria com 1.000, onde você não precisa contar as moedas para comprar comida, para comprar alguma coisa, onde você consegue viajar se você quiser. Então parece ter um aumento de nível de bem-estar muito grande desse R$ 1.000, R$ 2.000 até os 20, R$ 25.000. Mas parece não ter aumento de bem-estar significativo, principalmente trazendo para os dados aqui do Brasil, tentando transferir, né, fazendo a conversão, mais ou menos não tem benefício em relação à felicidade acima de 35, R$ 40.000. Porque acima desse valor, dificilmente você terá uma experiência diferente que você não consiga ter dentro dessa faixa de 20, 25, 30, 40. Então, muitas vezes, o seu nível de mal-estar, digamos assim, ele cresce quando você passa dessa faixa de 45, porque sua responsabilidade ela aumenta, sua equipe aumenta, você tem que lidar com mais pessoas. E aqui eu não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo, porque tem pessoas que talvez trabalhem com o que ama, tem pessoas que talvez tenham uma equipe muito boa e o faturamento dela sobe, e aí o senso de realização, o senso de propósito talvez suba junto. Mas eu imagino que isso não seja a realidade da grande maioria. E não foi a minha quando também, lá atrás, eu faturei o valor que eu coloquei aí na thumb do vídeo. Porque o que acontece? Para eu faturar aquele valor ali, eu tive que criar um produto diferente e esse produto deu muito certo. Só que era um produto onde eu entregava muito, muito de mim. Era um produto onde eu fazia um acompanhamento semanal para quem entrava no meu acompanhamento. Eu sou nutricionista, então eu fazia um acompanhamento semanal, só que eu mesmo mandava mensagem para cada paciente, eu mesmo colhia feedback da semana de cada paciente, e junto a isso eu fazia consultas mensais com cada um. Só que o que acontece? Eu não sabia que eu venderia tanto naquele mês. Eu não imaginava que daria tão certo. Porque como eu fiz um trabalho muito bom sempre, como nutricionista, sempre me dediquei muito, sempre fui muito empático, talvez isso me ajudou muito quando eu fiz esse novo produto. E acaba que vendeu mais do que eu imaginei. E aí eu cheguei num número de faturamento que até então eu nunca tinha chegado, mas também eu senti uma infelicidade que eu nunca tinha passado na vida. Por quê? Porque junto desse faturamento veio um excesso de estresse muito grande. E é aqui que entra o ponto desse vídeo. A forma que você fatura importa muito. A relação que você tem com o dinheiro também importa muito. Por quê? Porque eu sempre fui um cara de perspectivas muito simples. Então o fato de somente faturar mais para mim não me realiza. Somente o fato de faturar mais para talvez eu comprar um carro melhor ou comprar alguma coisa melhor, isso não me realiza. Então eu tenho que estar trabalhando com algo que eu me sinta realmente realizado. E acontece que realmente eu entreguei um produto bom, só que um produto que eu ainda não tinha capacidade de entregá-lo. E o estresse tomou conta de mim.
E aí eu perdi totalmente meu senso de propósito durante aquele momento. Continuei entregando um produto muito bom, mas à mercê da minha saúde mental. E eu enfrentei de verdade um dos piores meses da minha vida. E depois daquilo, eu mudei minha forma de pensar completamente. Porque a partir dali, eu comecei a perceber que não é somente faturar mais. Talvez isso seja óbvio para algumas pessoas, principalmente quando a gente fala assim, mas muitas vezes no dia a dia não parece óbvio. A gente persegue números e números e números a todo custo, e quando a gente chega nesses números, muitas vezes ele não traz o bem-estar que a gente imaginou que ele traria. Ou talvez nem traga bem-estar, ou talvez, igual aconteceu comigo, traga mais mal-estar. E depois desse dia, eu acabei fazendo algumas modificações na minha vida que eu acho que foram viradas de chave. Porque, como eu sempre fiz um bom dever de casa, no sentido assim, de ter uma vida simples, de ganhar, guardar a maior parte do que eu recebo, de fazer uma boa reserva financeira, eu não precisava faturar a todo custo. E aí eu comecei a pensar e refletir sobre se realmente eu deveria passar daquele faturamento médio meu, que até então me trazia um nível de bem-estar alto, me trazia uma capacidade de passar meus dias bem, porque eu conseguia fazer a gestão do meu trabalho, gestão do meu tempo, de uma forma que me trazia saúde mental. E eu decidi algumas coisas, que eu só passaria do número X de faturamento somente se eu tivesse saúde mental para passar desse nível. Somente se eu fosse capaz de passar daquele nível de uma forma que não fosse a todo custo. Por quê? Porque se você tem uma boa reserva financeira, eu fico pensativo assim, para que você vai faturar mais, guardar mais, se você já tem uma boa reserva? Você entende? A não ser que você esteja fazendo um trabalho onde você esteja realizando um senso de propósito, você entende? Você esteja sendo realizado durante o processo. Porque só para ter mais números em conta a todo custo, na minha percepção, não vale a pena. E acontece que muitas vezes a gente fica imaginando ao longo da nossa vida que o mês que a gente mais faturar, quando você tiver um carro X, quando você tiver aquela coisa que você sempre imaginou em relação a bens, você vai ser realizado. Eu posso te falar isso assim abertamente, porque tudo que eu queria eu consegui realizar, porque eu nunca tive ambições absurdas. E eu acho que talvez esse seja um dos melhores benefícios da minha vida, que é, tipo, não ter ambições absurdas. Eu tenho ambições absurdas em relação ao estudo, ao meu trabalho, em relação a adquirir conhecimento, mas eu não tenho ambições absurdas em relação a bens, a conquistas. Então acabou que eu cheguei muito rápido naquilo que eu queria, e depois que você chega muito rápido naquilo que você quer, você pensa, cara, o que vai ser depois? Será que eu vou virar agora tipo uma máquina de procurar situações para me motivar a ganhar mais, para eu comprar talvez um carro melhor, só que até então um carro melhor nunca fez sentido para mim, ou comprar uma roupa melhor, só que até então essa roupa melhor também nunca fez sentido para mim. Acaba que você vai escalando e vai criando outros sonhos e outras narrativas para você conseguir se motivar a ganhar mais. Mas o ponto central nem sempre faturar mais quer dizer mais bem-estar. Talvez vale muito a pena se você está naquela situação dos 1.000, 1.200, dá um gás. E isso realmente, por ter passado por isso, vale muito a pena. Você dar o gás, fazer acontecer para chegar no número X, onde você consegue ter boas experiências, onde você não precisa, na verdade, contar dinheiro no mercado, onde você faça uma boa reserva financeira. Mas depois disso daí, é a hora de você questionar se vale a pena ter faturamento alto a todo custo, só pelo fato de ter o faturamento alto. Porque para mim, categoricamente, não valeu a pena. E perceber isso foi realmente um divisor de águas, e eu espero que você também consiga, mesmo que você não chegue ou não tenha passado por essa experiência, que você já se questione. Se você hoje imagina que quando você chegar no número X, sua vida vai ser realizada. Não crie essa expectativa.
Sim, se você estiver passando por dificuldade financeira, sim, você pode criar a expectativa de que sua vida vai ser melhor, porque de fato ela vai. De que se você passa alguns tipos de dificuldades, que quando você faturar mais, você vai resolver essas dificuldades e realmente você vai. Mas uma vez que você já resolveu aquelas dificuldades básicas da vida, sabe? De locomoção, de segurança, de alimentação, de experiências, não experiências absurdas também, né? Porque aí, dependendo da experiência, isso nunca vai ser preenchido, porque você pode ter experiências que precisam talvez de bilhões de reais para cumprir suas experiências, mas experiências aqui que eu imagino que você esteja entendendo o que eu estou falando. Talvez valha a pena você se questionar se vale a pena ir atrás de um faturamento alto a todo custo. E principalmente se você não está projetando demais ao longo dessa jornada que esse faturamento vai te trazer um bem-estar que vai mudar a sua vida, que vai modificar. Porque pode ser, igual aconteceu comigo, que alcançar esse faturamento pode ser que tenha até o efeito oposto, dependendo da forma que você alcança isso. E depois que eu percebi isso, o que eu teria para falar em relação a, digamos assim, a um conselho que eu daria para perseguir? É que você busque o faturamento tendo saúde mental durante o processo, busque o faturamento buscando sentido, não vá atrás de um faturamento onde o faturamento somente seja a realização do processo, e sim o processo em si, ou a conquista, ou ajudar pessoas, seja também uma recompensa durante o processo, e não crie expectativa, principalmente se você já resolveu aquela cama básica ali do que o dinheiro pode proporcionar, que ele irá te trazer bem-estar, que ele vai te salvar talvez do fundo que você esteja, que isso não vai acontecer, ou possa ser que até mesmo tenha o efeito oposto. Busque ele com sentido.